para a aula desse cachorrinho fofo da boneca Betina, que vocês escolheram o nome de Pingo, a gente vai começar transferindo o molde para o tecido duplo. Pode ser o tecido de sua preferência, que eu estou usando o tecido pele de boneca. Costurei no risco, deixei as aberturas de acordo com o seu caderno de molde, onde está marcando lá as aberturas, ó. A gente deixa sem costurar. Vou cortar no risco, desvirar e encher. Até aqui muito tranquilo, ó. Se você não tiver a tesoura de picote, pode ser a tesoura comum. É só você cuidar para dar piques na curva, para não ficar esgarçando quando você for desvirar. Ó, tranquilo. Vamos refilar aqui todos os membros desta forma. Agora eu vou fazer os piques aqui, ó, para não ficar esgarçando desta forma. Já posso desvirar. Puxo a outra perninha também. Acerto aqui, ó, todos os cantinhos com o palito. Faço esse movimento aqui para acertar a costura. Ok. É muito rápido, tá, meninas, de fazer, vocês vão amar. Agrega muito valor na boneca. Ela ter um mascotinho. Ok. Nos bracinhos também. E agora que a gente terminando aqui de desvirar, vou passar o ferro e a gente pode encher. Sempre que você for desvirar uma peça e depois fechar com pontinho invisível, deixe essa aba aqui, ó, para facilitar quando você for dar o pontinho. Dessa forma, quando você for desvirar aqui, encher, você não vai precisar entrar com a costura.
você vai costurar essa aba que você deixou, dando continuidade na costura da máquina. O acabamento vai ficar perfeito. O bracinho é um pouquinho miudinho, né? Aí com cuidado aqui a gente consegue desvirar. Ó, mas aqui tá dando, ó. A ponta de um pincel também dá para desvirar, ó, até mais fácil, é mais fino. Acerta aqui os cantinhos, ó. A aba que eu falei para vocês, ó, ela encontra aqui, ó, desta forma, ó. A gente vai dar os pontinhos, não vai precisar de entrar dentro do bracinho para deformar, ó. Ok? Vou passar e vamos encher aqui o corpinho do pingo. A gente vai passar uma linha aqui, ó, na perna. Desta forma. A gente vai encher até essa marcação e vamos passar uma costura reta para depois terminar de encher o corpinho. Igual eu fiz aqui, ó. Passei uma costura dividindo aqui a perninha para que ele possa sentar. Então, ó, vou levar a fibra lá, aberta, para não embolar, ó. Vou pôr uma quantidade pequena. Vamos encher, então, as duas pernas, passar a costura e depois a gente enche todo o corpinho. Ok. A outra perninha, da mesma forma. Levando até a base. Mais um pouquinho. Ok? E agora eu vou passar uma costura reta aqui, ó, prendendo o enchimento aqui nas perninhas para não passar para a parte de cima do corpinho. Costurei, ficou desta forma. Agora posso acabar de encher o corpinho. Acerto aqui, ó, o enchimento nos cantinhos. E vou colocando. Já está firme. Só mais um pouquinho aqui no pescoço mesmo. Desta forma. Ok? E agora a gente vai encher a cabeça. Vamos depositando o enchimento também em toda a base, da mesma forma que a gente fez na boneca Betina, ó. E se você ainda não assistiu a aula da boneca Betina, eu te convido a assistir.
Está aqui todo o passo a passo no canal, a aula completa da boneca com o look, como que faz o cabelinho também. Ó, a gente vai compactando, ó, começando por toda a base, a gente vai levando o enchimento, ó, sem embolar, começando com a base, as laterais e depois preenchendo no meio. O rostinho a gente vai deixar firme, ele vai ficar duro, tá? O corpo fica maleável, fica macio, mas o rostinho a gente vai deixar ele bem firme. Ó. É pequenininho assim, mas cabe bastante enchimento, ó. Sempre depositando a fibra. Embaixo, ó. Acertando, passando para as laterais. Desta forma. Cabe mais um pouquinho. Acertando todos os cantinhos. Cabe mais um pouquinho aqui, ó, no topo. Para podermos finalizar aqui, ó. Quando a gente for costurar, não ficar deformado, ó. Mais um pouquinho aqui em cima. E agora já tá bem firme essa cabeça, ó. Tá bem dura essa cabeça, ó. E agora vamos encher os bracinhos somente pela metade, ó. Pra gente fazer essa costura aqui, que pode ser um alinhavo mesmo, mas se quiser costurar na máquina igual costurou aqui também pode. Mas aqui eu dei 2 pontinhos aqui para separar a fibra daqui de cima, ó, para ele ter mais flexibilidade. Então é bem pouquinha fibra mesmo, que esse aqui você vai depositar, ó. Ele vai ficar macio, não vai ficar duro, ó. Desta forma, mais um pouquinho. Isso aqui deu. Encheu o outro também. Mais um pouquinho. Ok. E aqui a gente pode fechar com pontinhos invisíveis. E depois que a gente fechar os bracinhos e fechar aqui a cabeça, a gente vai prender a cabeça aqui, ó, no pescoço, desta forma. A aula do pontinho invisível tá na boneca Betina, vocês podem assistir a aula lá e vocês vão ver como fazer o pontinho invisível para quem não sabe. Costurei, fiz aqui 2 pontinhos, ó, passei a linha pipa 2 vezes, para que a fibra não suba aqui, ó. Do outro lado a mesma coisa. Se quiser passar a costura, pode passar a costura. Se quiser franzir aqui assim também pode, ou se quiser encher o bracinho todo, a critério de vocês. Fechei aqui também na cabeça e aqui no pescoço. E agora a gente vai posicionar aqui, ó. Vou escolher o lado mais bonito da minha cabeça.
vou colocar aqui como se fosse o pontinho invisível, ó. A gente vai deixar aqui um dedo pro bracinho, ok? Aqui, ó, um dedo, o bracinho começando aqui. E eu já posso alinhavar aqui, ó, toda a voltinha do pescoço na cabeça, ó. Eu vou esconder o nó aqui dentro, eu tô usando a linha pipa, mas pode ser qualquer linha que você tiver em uma linha resistente. E você vai dando pontinhos pequenos, ó. Vai beliscando aqui no pescoço e na cabeça. Peraí que minha linha embolou aqui. Vai fazendo bem rente assim, ó. Que a gente vai tampar depois com a etiqueta, ó. Bem pequenininho. Pegando na cabeça e no pescoço. Desta forma. Vou puxar. Aqui, ok. E vou descendo aqui, ó. Prendendo aqui, ó. A lateral. Desta forma. Passo pro outro lado. E sigo aqui costurando. Pontinhos bem pequenininhos. Ok, cheguei aqui ao fim. Confiro se tá certo, tá ok. Já posso arrematar aqui, ó. Desta forma. Ok. Vou pegar uma etiqueta e vou colar. Vou passar uma cola aqui, ó. Desta forma. Se você não tiver etiqueta, coloque um pedacinho de tecido aqui da boneca aqui, ó. Pode cortar até com a tesoura de picote. E agora a gente vai costurar as orelhas. Ainda vou ficar aqui com a minha linha pipa. Vou dar um nó aqui na ponta. Dobre a aba da orelha para dentro, ó. Eu dobrei aqui 1 centímetro. Joguei aqui para dentro, para acabamento, né? Porque ela tá assim, ó. Quando a gente desvirou, ficou assim. Então, eu jogo aqui para dentro. Vinco, né? Com o ferro. Vou medir. Vamos medir aqui, ó. Aqui deu 4 centímetros do meio da cabeça, 2 para cada lado.
Aqui tá o meio. A gente vai posicionar as orelhas. Ok? Vou achar aqui o meio também, ó. Marquei e vou posicionar aqui para passar uma costura. Do outro lado a mesma coisa, ó. Vinco aqui o meio, posiciono aqui. E já podemos costurar. Vamos fazer pontinhos pequenininhos também. Ó, a minha cola eu não deixei ela secar direito e ela tá soltando. Deixa para colar por último, que aí você deixa ela quieta e ela fica, não vai ficar soltando. Ó. Vou esconder esse nó que eu fiz aqui dentro. Deixa eu deixar aqui. No final eu colo. Tô usando cola para papel, a minha cola de tecido acabou, mas o ideal é cola de tecido, tá? De papel pode ser que solte. Ó, e a gente vai da mesma forma que a gente prendeu o pescoço. Ó, a gente vai fazendo pontinho na orelha e pontinho na cabeça. Ele some na hora que a gente puxa. Fica igual o pontinho invisível, ó. Uma beliscadinha aqui, ó, na orelha, outra na cabeça. E assim a gente segue todo o comprimento aqui. Ok? Passamos pro lado de baixo e seguimos dando os pontinhos na cabeça e na orelha. Desta forma. E arrematamos com o nozinho para acabamento para não se soltar. Jogo aqui para dentro e posso cortar. Desta forma ficou a orelhinha dele. Vou repetir do outro lado e depois podemos pregar os bracinhos. Eu vou costurar aqui o outro lado e volto aqui com vocês. Ok? Orelhas costuradas. Agora podemos prender os bracinhos. Estou usando aqui o cordão encerado. Peguei um cabo dele. Vou colocar esses botões. Se você não quiser, pode fazer o traspasso dos bracinhos sem os botões também, tá? Os botões decorativos, ó. Da mesma forma que a gente prendeu aqui, ó. A gente vai passar aqui, ó. Esse botão é bem miudinho e essa agulha tá um pouquinho mais grossa, mas vai dar. Até achei que não ia dar. Ó. Prendi aqui o botão. E agora, eu vou passar aqui, ó, no corpinho do cachorrinho, ó. Vou cuidar para ficar na mesma direção. Vou entrar antes da costura do meio, eu entro e saio aqui depois na costura do meio, ó. Traspasso.
Vou repetir do outro lado a mesma coisa, vou posicionar aqui os botões. Vou deixar aqui um pouquinho, ó, meio centímetro aqui, e colocar o botão abaixo. Ó. Entro depois aqui da costura, do lado paralelo, né? Puxo. E já posso aqui, ó, amarrar. Confiro a altura se tá ok, ó, perfeito, ó. Então, eu já posso finalizar aqui, ó, não aperta muito, para não deformar o corpinho. E já posso dar aqui os nós, finalizando aqui, ó, o bracinho. Vou jogar esse fio encerado aqui para dentro do corpinho, pra gente cortar, para que ele não solte, ó. A outra ponta também. Ok? Posso cortar aqui, ó, o excesso. Puxo assim, cuidado para não cortar o corpinho. Passo a unha para voltar a fibra para o lugar. E já está pronto o corpinho do nosso cachorrinho. Agora a gente pode pintar o rostinho. Ó, de baixo para cima, aqui deu 7 centímetros. E eu vou fazer a marcação no 2 centímetros e no 2,5 centímetros. Então, eu vou marchar aqui, ó, ok, 7 centímetros. Onde tá dando 2 centímetros, eu vou marcar e vou marcar no 2,5. Desta forma, passo aqui pela lateral para me achar o meio, na costura, posiciona aqui na costura, deu 7 centímetros. Então, no 3,5 exato aqui, ó, 3,5 é o meio. E eu já posso marcar aqui, ó, por onde eu já vou fazer o focinho dele, ó. Aqui tem, daqui da costura até aqui tem 2 centímetros, da costura até aqui tem 2,5 centímetros, que é onde a gente vai fazer os olhinhos. E aqui a distância dos olhinhos você deixa de acordo com o que você gosta. Eu gosto de deixar 2 centímetros de distância de um para o outro, ó. Se aqui tá o meio, né? Ó, ok, bateu certinho. Eu vou, a partir do meio, marcar 2. A partir do meio aqui, marcar 2. Vou conferir a lateral se tá certo, deu 1,5. A outra lateral, 1,5. Ok? E aqui, ó, no meio, a gente vai fazer uma bolinha assim, ó, desta forma. Vamos puxar aqui um traço. E já está pronto o roxinho, ó. Se você gostar dos olhos mais juntos, você deixa aqui, ó, 1,5 centímetros, ó. 1,5 centímetros, os olhinhos ficaria aqui, ó. 1,5 centímetros. Marcaria aqui. Vou deixar esse com 1,5. Vou apagar aqui o ferro que eu fiz de 2 para vocês verem como que é. Vou apagar aqui e aqui. E vou deixar esse de 1,5 a partir do meio, do nariz aqui. Deixei a distância aqui de 1,5, ó. A partir do meio aqui, a distância dos olhinhos daqui até aqui 1,5. E do outro lado, da mesma forma, 1,5.
E agora você pode pintar ou com tinta para tecido, ou com a caneta de micron. Vou passar a caneta de micron, mas o olhinho é bem pequenininho, ó. É só um pontinho que a gente vai fazer. Se você quiser fazer ele maior, aí você usa a tinta para tecido, ó. Faço aqui a sombra. Já vou fazer aqui também a fuça, ó. Vou fazer um pontinho de luz com a tinta. Eu vou usar esse bauleador do lado bem pequenininho, ó. É só um pontinho mesmo. Aí. Vou fazer aqui, vou dar um sujinho aqui, ó, no nariz. Desta forma. Aqui, ó, na sombra. E já posso passar aqui o calor do secador ou do ferro para apagar. E vou fazer também aqui, ó, o bigode dele aqui, ó. Ok? Já vamos aproveitar e fazer o coraçãozinho aqui também, ó. Que nada mais é que dois pontinhos, ó. Um do lado do outro. E desce fazendo o V. Prontinho, olha que gracinha, meninas. Perfeito, né? Agora é só colocar a roupinha nele. Vamos para a próxima aula? E para a nossa jardineira fofa, vamos precisar do molde tecido de sua preferência. Aqui estou usando um tricoline, um tecido de algodão. Nessa daqui eu usei o tecido fustãozinho, que é um tecido um pouquinho mais encorpado. Pode ser feita no jeans, tá, meninas? Vai ficar uma gracinha, muito rápida e prática. Vamos para a aula, então. Aqui eu cortei o tecido do tamanho do molde. Cortei um pouco menor para fazer o forro, no caso aqui o revel, que é onde tem a marcação aqui no seu caderno de molde, é onde você vai posicionar o tecido, que vai ser o forro para a gente fazer essa parte que dobra aqui, ó, que fica pelo lado de dentro assim, ó, para dar acabamento. Então, eu vou posicionar direito com direito, vou transferir o molde. Vou cuidar, ó, o final do meu tecido tá aqui, ó. Então, ele tem que bater com a marcação que tá no molde, para ficar o tamanho bom do forro. Vou transferir com a caneta fantasma, desta forma. E vou alfinetar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Direito com direito. Vou transferir o molde. Cuido aqui novamente na marcação do molde para que o tecido do forro fique em cima.
desta forma. E aqui, eu vou posicionar as minhas alcinhas agora, ó. A medida tá no seu caderno de molde. Vamos colocar aqui em qualquer uma das partes, tá? Elas são iguais. Você vai colocar a alcinha aqui, onde a gente vai passar uma costura prendendo, ó. Pelo lado de dentro, a gente vai embutir essas alcinhas aqui, ó. Deixando aqui, ó, meio centímetro aqui de cada lado. Vou sobrepor no forro. Alfinetar aqui. E na máquina, a gente vai passar uma costura no risco, aqui na cava, aqui em cima na base e descer novamente para a cava. Então, a costura vai ser no risco nas duas partes, ó. Vou fechar aqui a cava, fazer a parte de cima ou a parte de trás da jardineira e vou fechar a outra cava. Vou costurar e volto aqui pra gente dar continuidade. Costurei. Prendi as alças também. E agora, vamos cortar aqui, ó, o excesso de tecido. Rente à costura que a gente fez, ó. De um lado e do outro. Desta forma. A parte de dentro aqui do forro, eu vou passar a tesoura de picote para acabamento, ó. Bem aqui na margem, desta forma. Se você quiser, pode passar um zigue-zague. Ok, passei aqui a tesoura de picote. O que que a gente fez? A gente costurou a cava, costuramos aqui a parte de cima da pala, da jardineira, a outra cava e repetimos da mesma forma do outro lado. Os cantinhos aqui eu gosto de cortar assim, ó, chanfrado, que vai facilitar quando a gente for desvirar. E agora a gente vai cortar aqui, ó, em cima do risco da perninha, desta forma, de um lado e do outro, ó. Cortei. E agora a gente vai dobrar desta forma e passar uma costura reta em todo o comprimento, ó. A gente vai fazer uma dobra aqui, que vai ser a bainha, ó. E passar uma costura aqui, ó, em todo o comprimento. Costurei. Desta forma. Agora, a gente vai posicionar lado de dentro com lado de dentro. Desta forma, ó. E vamos passar uma costura fechando aqui, ó, o gavião. Aqui a gente pode cortar o excesso de tecido, ó, deixando a margem de costura, para facilitar, ó. Cortei. Então, agora a gente fecha aqui o gavião e eu vou voltar pra gente fechar as laterais. Costurei. Agora, eu vou refilar aqui, ó. Com cuidado para não cortar, né, a costura que a gente fez, ó. Corto o chanfrado aqui, ó. Dou piques para não ficar esgarçando quando a gente for desvirar. E agora a gente pode passar uma costura aqui, ó, fechando todas as laterais. E esta parte do forro a gente abre ela assim, ó, unindo aqui, ó, costura com costura, ó. Desta forma, a cava aqui fica embutida, ó. E a gente passa uma costura em todo o comprimento, ó. Ela tá aqui assim, né, ó. A gente só vai abrir ela aqui, ó. Desta forma, ó.
E vamos fechar aqui, ó, todo o comprimento aqui, ó. Passando uma costura no forro e em toda a lateral da jardineira. E acredite, meninas, já está pronta a nossa jardineira. Então, eu vou costurar e volto aqui pra gente desvirar. Costurei de um lado e do outro. Agora, a gente vai desvirar e passar a ferro. Aí, podemos pregar os botõezinhos, ou você pode bater o botão Rita. Vou passar e volto aqui com vocês. Olha que gracinha. Passei, ficou desta forma. E agora a gente pode vestir no cachorrinho, ó. Aqui eu preguei os botões, fiz aqui a casinha cadeado, igual eu já ensinei no vestidinho da boneca Betina. Se você ainda não viu, aqui no canal tem o vestidinho da boneca Betina, onde eu ensino a fazer essa casinha cadeado. É muito rápida, prática, ó. Que gracinha! E desta forma ficou pronto o cachorrinho Pingo. Um beijo, fica com Deus.